Olá, sou Meire J. Costa e desculpa minha cara de amassada, acabei de acordar, mas eu tô aqui com meu cafezinho e vou passar para vocês um relato dessa noite. Então, os relatos eu gosto de, assim que eu acordo, eu gravar, porque eles estão fresquinhos e eu vou também rememorando as coisas conforme eu vou contando. É bom que fica uma coisa mais espontânea, mais natural, eu acho que até mais verdadeira, ok? Que eu acho muito importante a questão do relato ser bem transparente. Então vamos lá. Vocês têm acompanhado aí a questão do vulcão Cumbre Vieja lá na Ilha La Palma, né, no arquipélago das Canárias. E eu também estou acompanhando muito isso, porque está preocupando boa parte do mundo. E há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu consegui criar o alvo mental de Assis, porque era um exercício proposto pelo SEC, Centro de Estudos da Consciência, do meu amigo Moisés Ezagui, que é lá em São Paulo. Eu participava desse grupo de estudo de projeciologia, de conscienciologia, e eles propuseram a gente fazer um exercício, porque o Moisés estava lá em Assis e nós teríamos que ir até Assis, se encontrar lá com ele, ver o que ele... Uma coisa que ele tinha deixado para os projetores, a gente trazer a informação para cá. Então eu vi que era possível, demorei um pouco, mas eu consegui chegar até Assis. Bom, eu já venho tentando algumas noites chegar em La Palma e não estava conseguindo. Acordava no meio do processo ou me perdia em termos de... Eu estava tendo outros tipos de projeção para o lado mais pessoal. Mas ontem eu fui bem determinada. Eu digo, eu quero ir em La Palma. Eu sei que eu tenho condição de fazer. Então, para quem é projetor, gente, desculpa, quando acorda é fogo. Acabei de acordar. Garganta fica meio seca. Para quem é projetor, a gente criando um alvo mental com muita vontade, a gente consegue sair, você vai sair lúcido e aí você vai recordar do teu alvo mental e vai conseguir ter aquele acesso. O que eu tive da experiência de ontem? No caso do SEC, do Centro de Estudos da Consciência, eu tive o trabalho dos mentores do SEC que estavam orientando aquele exercício, conseguiram me levar até Assis de boa. Não foi na primeira noite, mas eu fui tentando, até que eles orientaram e eu consegui, eu me vi sobrevoando já por Assis, eu não peguei a viagem toda. Eu senti, ou até pela experiência que eu passei agora nessa madrugada, que teve uma orientação até de GPS, vamos dizer assim. Mas ontem o que aconteceu? Saí do meu corpo lúcida, bem acordada, mas saí aqui em casa. E comecei a volitar porque eu estava muito consciente do meu objetivo de chegar em La Palma. Bom, eu fui dormir por volta de meia-noite, mais ou menos, tá? Essa projeção durou praticamente a noite toda. Eu acordei umas 2 vezes e voltei para onde eu estava. Então vou por partes, né? É melhor para que vocês possam acompanhar. Da primeira vez eu saí aqui, estava próximo de casa, estava lúcida e eu digo, eu vou para La Palma. Então consegui volitar, vi meu bairro, vi tudo de cima, caminho da praia, porque eu moro perto do oceano. E fui embora. Fui embora, vendo a paisagem, vendo o que estava se passando, estava escuro como estava mesmo aqui, né, à noite, volitando. Cabeça pensando, estava com uma música na cabeça, uma música normal, uma música dessas aí, cantando, e eu preciso me orientar porque eu quero pegar o sentido Nordeste para poder chegar em La Palma. Gente, lúcida, acordada, como se eu estivesse pilotando um avião, tá? Assim, por que também? Primeiro eu tentei subir muito. Quando eu comecei a subir, a flutuar, existiu uma barreira que eu creio que seja o peso dessa psicosfera toda, um peso frequencial, algo nesse sentido. Era uma resistência energética, é o que eu posso tentar traduzir para vocês. Chegava a fazer, sabe quando você tem assim um som muito forte, talvez
Falei assim, eu não conseguia subir muito. Essa barreira, ela me pesava. Eu só consegui voar até uma certa altura. Eu esbarrava mesmo numa barreira que existe física, no plano que eu estava, na dimensão que eu estava, óbvio, né? Então ela não deixava. E eu tentei várias vezes isso, mas continuei voando, continuei voando, continuei voando. Até que alguma coisa me despertou do lado de cá. Aí eu acordei, eu digo, bom, eu consegui sair, mas e agora? Como é que eu vou me localizar? Porque eu tô sozinha. Eu percebi que eu estava sozinha. Então eu comecei a pensar, a mentalizar o mapa, né? Antes do eu não queria acordar, não queria despertar muito, por isso que eu nem abri celular, nada para ver, mas eu comecei a me localizar dentro do globo. E aí adormeci de novo, saí já assim, voando, aonde eu estava, um lugar um pouco mais à frente, eu já vi um continente, eu estava um pouquinho mais alta do que eu estava da primeira vez. Ainda senti um pouco aquela barreira, mas já não estava tão forte. E interessante, em princípio eu senti a barreira assim, depois eu comecei a sentir ela na minha lateral. Era como se eu não pudesse encostar. Eu associo, talvez, posso estar falando besteira, mas agora até falando com vocês, é por isso que eu gosto de contar logo cedo. A anomalia do Atlântico Sul que eu venho conversando com vocês. Eu posso ter passado por ela. É uma falha eletromagnética, né, na nossa magnetosfera. Pode ser que interfira na outra dimensão, e era o que eu estava sentindo. Como eu saí aqui, eu estava debaixo dela e depois eu consegui romper e passei pela lateral dela. Tô falando isso de orelhada, tá? Bom, o fato é que eu fui me aproximando cada vez mais do arquipélago mesmo. Eu vi as ilhas e eu fiquei na dúvida para saber se realmente era La Palma. A euforia foi tanta quando eu vi o vulcão, mas tanta, 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 que eu voltei pro corpo. Isso acontece. Eu tô mesmo em projeção, eu consegui ver o vulcão, eu consegui chegar em La Palma. Olha, eu acho que se eu pudesse, eu ficava rodopiando, pulando enquanto eu tava voando. Puf, voltei pro corpo. Aí voltei muito frustrada, em estado vibracional. Eu disse, não, se eu fui lá, eu preciso. Aí, dessa vez, o que eu fiz? Pedi ajuda aos meus mentores. Adormeci de novo, eu digo, gente, me ajuda a ir lá e tal. Saí de novo do corpo e aí sim eu já estava em cima de La Palma. Só que eu estava sozinha, porque eu olhei ao redor, tentei, não tinha ninguém, tá? Quando eu cheguei lá, estava praticamente amanhecendo o dia. Tava assim um pouco o sol. Gente, a paisagem do lado de lá é linda, é linda. É como se fosse esse duplo, porém com as cores muito mais vibrantes. É como se você... Sabe quando a imagem da TV, do monitor, tá assim no brilho total? Tava assim, era aquele brilho total. E aí, o que eu digo? Eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Comecei a procurar alguém para ver se tinha alguém próximo de mim. Nada. Toda a paisagem era como se estivesse desértica, como se eu só estava vendo ali aquelas erupções. Eu contei 5 bocas, tá? Eu contei 5 coisas de fogo, línguas de fogo assim para cima. Não dava para baixar muito, você não conseguia, perto do vulcão, eu não conseguia arriar muito. Também, a mesma forma, você sente uma resistência energética, você não consegue descer muito. Talvez a distância seja, eu não sei precisar muito, mas é de um prédio de 20 andares, mais ou menos, acima do 10º andar. É o que você consegue arriar, você não consegue arriar muito lá pertinho do vulcão, não. Um fato interessante que, quando eu estava chegando perto da ilha, que eu acho legal até falar para vocês, e o que me deu mais certeza, assim, lógico, o vulcão eu pulei de alegria, mas um pouco antes de se aproximar da ilha eu ter certeza que era La Palma, o mar levantou assim uma película, primeiro, tipo, como se fosse um espelho d'água. Tá com um espelho d'água ao redor da ilha, assim, um pouco antes, não sei se está ao redor todo, mas pelo menos
como se fosse um escudo, tá? Feito da própria água, assim, um pouco antes da ilha. E aquilo, na hora, nem me chamou muita atenção, porque eu queria me certificar que era La Palma, então só o vulcão que chamou. É só um adendo para poder depois explicar mais à frente. Aí eu me aproximei, comecei a sobrevoar, consegui ver as línguas de lava, já estava clareando, então deu para perceber bem. Ainda bem que eu não cheguei lá de noite, não ia enxergar nada, porque do jeito que eu estava tão próximo dessa dimensão, que quando a gente sai muito próximo da dimensão, até a questão do dia e da noite é igual. Então eu ainda bem que eu cheguei lá de dia e eu estava conseguindo visualizar tudo. Visualizei todas aquelas imagens que a gente tem acompanhado, quem tem acompanhado tem visto na televisão, eu consegui ver as casinhas e eu tenho acompanhado muito. Então, nesse momento, eu até pensei, eu digo, gente, isso é projeção mesmo? Ou é a minha mente colocando as imagens que eu vi na TV? Comecei a questionar, mas voando, passando por cima ali de toda aquela região e questionando muito, eu digo, não, isso pode não ser projeção, eu posso estar equivocado. Aí, eu me afastando um pouquinho mais do vulcão, tinha umas casas assim, que eu vou depois, com calma, eu vou até procurar no Google Earth se realmente existem essas casas um pouco mais afastadas. Elas tinham um telhado assim bem comprido, eu vou dar uma pesquisada para ver se eu acho algo semelhante. Então eu consegui me aproximar dessas casas que tinham uma visão boa do vulcão. Que, por onde eu estava vindo, por cima, eu não tinha uma visão assim muito nítida. E quando eu arriei um pouquinho, eu conseguia pegar mais a região toda, aquela parte dele que tá escorrendo a lava, aquilo tudo, e eu fiquei para poder entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque de cima, a imagem parecia que estava, sabe quando fica meio mal sintonizado? Antigamente as imagens de TV ficavam, não era chuvisco não, era quando ela ficava meio oscilando assim, tava mais ou menos assim, a imagem eu não estava conseguindo entender porque eu via tipo umas chaminés saindo daquela parte escura que é a lava escorrida. Aí quando eu consegui me afastar e fiquei em cima do telhado dessas casas, eu cheguei bem para longe e sentei mesmo no telhado, fiquei bem próxima, aí eu consegui, não diria sentar, mas eu cheguei bem próximo do telhado, tá? Porque também eu percebi que a gente não está conseguindo tocar o solo da ilha, tá? Depois eu fui fazendo experiências, a gente não consegue descer totalmente. Tem uma barreira magnética puxando a gente para cima, empurrando a gente para cima. Mas eu fiquei bem próxima desse telhado e fiquei observando que eu consegui ver, eram dutos metálicos que saíam de vários pontos. Como eu estava um pouco afastada, eu consegui perceber vários dutos metálicos assim, tipo chaminés mesmo. E eles são muito altos, muito. São dutos altíssimos. E como tinha uma parte de névoa em cima, ou talvez a própria fumaça do vulcão, não sei. Tinha uma névoa em cima, então esses dutos estavam desaparecendo no meio dessa névoa, tá? Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, nível de extrafísico. Aquilo não era físico, porque a gente vê as imagens e não tem nada daquilo, né? Então é extrafísico. Nisso, gente, eu quase morri do coração, porque se aproximou uma pessoa de mim, um rapaz, e ele veio falar comigo. Acho que tanto ele estava surpreso, acho não, ele estava surpreso e eu também, porque ele começou a falar em espanhol, assim, e eu não estava entendendo, porque eu não sei falar espanhol, eu não estava conseguindo entender o que ele estava falando, mas ele estava muito assustado. E depois eu entendi, que aí ele começou a enrolar um pouquinho mais e, assim, a gente começou a fazer uma comunicação um pouco mais, talvez, intuitiva, não sei. E ele até se apresentou, porque depois eu consegui entender que o nome dele era Ramiro, e ele estava também em projeção. Olha que interessante. Tá? Ele estava em projeção. Por isso ele se assustou de eu estar ali próximo também e da gente conseguir interagir.
fantástico, um projetor espanhol chamado Ramiro, que estava olhando a mesma situação. E foi muito legal porque, como eu estava sozinha, apesar de eu ter chamado os meus mentores para me ajudar, eu acho que ontem não rolou. Pelo menos, eu não senti a presença deles, tá? Em momento algum. Mas muitas vezes, quando a gente sai muito denso, muito próximo daqui da Terra, eles ficam mais afastados. A gente não consegue visualizá-los mesmo. Então, assim, apesar de eu não ter falado com os meus mentores, a única pessoa que eu falei foi o Ramiro. E pelo que eu entendi, ele estava também em corpo astral. E nós ficamos trocando muitas. Ele começou a falar num portunhol. Inclusive, ele falou que ele tem uma prima que mora no Brasil. Olha só, vamos vendo, né? Muita informação para que realmente, se eu não voltasse em estado vibracional, se eu não tivesse ido 3 vezes lá no mesmo lugar, né? Tivesse tentado da forma como eu tentei, eu ia dizer, ó, a minha mente que está contaminando isso aí. Mas não. Ele falou que, aí, inclusive, o que ele fez? Ele me levou do outro lado da ilha para que eu visse um hospital de campanha sendo já construído sobre a capital da ilha. Tem uma outra parte da ilha que é povoada e tem do outro lado do vulcão tem um hospital de campanha em cima, porque a espiritualidade, provavelmente, não só a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, não são só humanos, né? Nós sabemos que a gente tem a ação dos nossos amigos do espaço também, devem estar muito preocupados com a questão que está ocorrendo lá. Bom, então o que eles estão fazendo? E aí já foi o Ramiro que começou a me explicar lá mais ou menos, a gente se comunicando num portunhol meio doido, mas ele foi me explicando porque ele também está pesquisando e ele viu o que eles estão fazendo de tecnologia. Esses dutos que eu não sei se eu não consegui entender a explicação dele porque estava em espanhol, mas que eu posso sentir, eu acho que eles estão injetando alguma energia no solo para poder compensar os buracos onde a lava tá, que assim, a lava sai e fica aquele buraco lá, né? E aquele buraco é que tem o perigo também da terra descer. Então, alguma coisa eles estão fazendo nesse sentido de preencher energeticamente aqueles vazios e esses dutos estão alimentando. Então, é tecnologia, gente, de irmãos do espaço que estão fazendo isso numa outra frequência. Tá? Eles estão lá, eles estão dentro dessa dimensão operando, porém eles estão trabalhando numa frequência que os nossos olhos não conseguem enxergar. Olha que barato, né? Mas estão trabalhando muito. A questão dos terremotos, eles têm uma caixa metálica, uma caixa grande, não sei precisar também o tamanho, porque a gente não pode se aproximar muito, tá? Isso até o Ramiro mesmo explicou. Mesmo que a gente quisesse, existe uma barreira magnética, energética, sei lá, que não deixa a gente se aproximar muito lá daquele ponto aonde tem aquela temperatura altíssima. É questão física que a gente ainda não compreende aqui. Mas eu não sei se aquilo gera um campo magnético muito forte e que impede a nossa aproximação. Então a gente consegue só visualizar um pouco distante. E eu vi uma caixa metálica enorme, porque pela distância ela é muito grande. Eu acho que talvez seja uma enorme bateria, pelo que eu entendi. Por quê? Ao redor do vulcão, também, além desses dutos, um pouco mais afastado, no meio das casas, no meio das ruas, nos bairros ao redor, existem antenas, tá? Antenas são coisas cilíndricas também. Ela chega em cima, ela abre um disco na ponta delas, tá? São várias, são diversas, em vários pontos, elas são altas, são bem altas. Essas a gente conseguiu se aproximar um pouco porque elas estão ao redor do vulcão, na periferia, dentro dos bairros que tem ao redor. E essas antenas
eu chamo de antenas, eu não sei se o nome é esse. Esses discos que tem ao redor dela, eles ficam girando, e conforme eles vão girando, você percebe, não são fagulhas, são raiozinhos, sabe? Eles estão ali, outra suposição minha, eles devem estar captando a energia elétrica, geoelétrica, sei lá, acumulada no solo. E esses raiozinhos todos, eles são levados para essa caixa gigante, porque de vez em quando você vê um raio fazer assim, zzz, e vai lá na direção da caixa. Zzz. Coisa de ficção. Olha, eu vejo filmes de ficção e eu fico imaginando assim, caramba, esses roteiristas, eles vão do lado de lá e veem coisas e trazem para cá informação. E muita coisa que a gente já viu no filme de ficção, sei lá, 20 anos atrás, ou até... Eu sempre cito os Jetsons, que eu acho um barato. Os Jetsons falava com a empregada pela telinha, e hoje em dia, 50 anos depois, mais ou menos isso, né? A tecnologia está aqui. Então, e quem inventou aquilo lá? Alguém que tinha estado num lugar que tinha, e viu essa tecnologia e trouxe, tá? Então, eu estou passando para vocês o que... quando eu falo espiritualidade, entendam, irmãos do espaço, ou humanos que desencarnaram e que têm um conhecimento maior e que estão trabalhando, mas eu levo mais para o lado dos nossos irmãos do espaço, seres que estão ajudando o planeta, que estão aqui trabalhando, estão nessa dimensão, porém nós só não conseguimos visualizá-los porque eles trabalham numa outra frequência. Então essas antenas são reais, estão captando de alguma forma essa energia geoelétrica, sei lá se isso existe, mas está captando e levando para essa enorme caixa metálica, tá? Em momento algum, eu visualizei pessoas, seres operando por lá. De uma maneira tosca, assim, que eu fui trocando algumas informações com o próprio Ramiro, eu creio que os seres estão justamente numa frequência ainda mais alta. Os equipamentos estão mais densos, apesar de nós, quando a gente está aqui em vigília, quando estamos nesse plano aqui, a gente não consegue visualizar porque eles estão numa outra frequência, eles estão aqui, nesse plano, trabalhando nesse plano. E os seres que estão operando tudo isso, eles estão numa frequência ainda talvez superior que eu ontem não estava conseguindo visualizar. Ou por eu estar realmente numa frequência mais baixa, não sei. Aí não entrei na questão, mas eu não vi ninguém, eu só vi os equipamentos, tá? O Ramiro sugeriu, falou assim por alto, que como a gente tinha aquelas nuvens que não estava deixando ver os dutos, que existe uma nave, ele usou essa expressão, que tem uma nave, que ele já viu uma nave muito grande sobre a região. De repente esses dutos estão sendo ligados a essa nave, tá? Mas foi o que meu amigo falou, eu não vi a nave, não consegui visualizar. Quando a gente deu a volta, ele me levou para ver esse hospital do outro lado da ilha. Eles também estão preparando para se não der certo, plano B, provavelmente isso. Aí a gente viu que era um hospital, deduzimos ser um hospital porque é um espaço, vamos dizer assim, tipo um galpão muito grande, todo envidraçado. Ele é feito de na verdade ele não tem nem de vidro, é como se fosse uma caixa quadrada de vidro, tá? A gente conseguiu visualizar diversos leitos dentro dessa caixa, também um pouco distante, a gente não se aproximou muito, existe uma barreira energética, aí eu creio que sejam as barreiras energéticas que existem igual em volta das colônias, a gente não se aproximou muito. Dentro dessa caixa tinha uma certa movimentação, também não conseguimos visualizar direito, pelo menos eu não consegui visualizar o tipo de pessoa, quem era que estava trabalhando lá. Pelas camas, pelos leitos e pela movimentação toda, alguns equipamentos, alguma coisa que deu para visualizar assim de longe, tenho quase certeza, e pela experiência do hospital de campanha que eu fui levada a conhecer mesmo, em cima quando a gente teve as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro,
tudo me leva a crer realmente que seja um hospital de campanha que esteja preparado para um plano B. Tá? A situação da ilha é complicada, a espiritualidade, os nossos amigos estão fazendo de tudo para que realmente não ocorra um deslizamento, isso tudo foi falado pelo Ramiro. Existe realmente o risco disso, inclusive ele foi me mostrando as falhas por cima, dá para a gente visualizar bem, é como se houvesse um picote realmente na ilha. E interessante, como a gente estava fora do corpo, a gente estava nessa dimensão, a gente consegue visualizar o calor. Você não se aproxima muito, então você consegue... É como se fosse uma câmera de infravermelho, né? Infravermelho, que a gente consegue visualizar ali onde estão os pontos de calor. Ela tá toda riscadinha mesmo, gente. Tem vários dutozinhos assim, riscando por ela, talvez circulando pelas fraturas, então a gente consegue visualizar isso dentro da Terra, tá? Dentro da Terra. Então é uma situação preocupante. E outra coisa, e aí ele falou que aquela barreira é uma barreira que eles estão colocando para evitar o tsunami, mas a gente não sabe se aquilo vai funcionar mesmo, né? Eu espero que sim. Então, caso haja essa ruptura nessa falha, porque eles estão tentando ao máximo conter, mas tem muita pressão lá por baixo. É um acúmulo de magma muito grande. A gente vê por várias bocas onde sai fumaça. Então o caldeirão tá borbulhando lá embaixo. E tem esse risco desse pedaço de terra talvez se desprender. É o que eu já tinha falado num outro vídeo. Existe a possibilidade disso acontecer? Existe. Mas é uma probabilidade pequena de ocorrer, porque precisaria de várias situações sincrônicas, coisas que acontecessem ao mesmo tempo, um terremoto de magnitude tal, uma explosão de outra, sabe? Vários fatores que acontecessem sincronicamente, acontecessem ao mesmo tempo para desencadear aquilo. Mas o risco é real, existe. O que eu quis trazer para vocês? Primeiro, o conhecimento da tecnologia, para que a gente entenda que eles têm condição tecnológica de tentar ajudar ao máximo. Tudo isso está sendo feito. Essa barreira no mar, que o Ramiro também depois me explicou, porque eu não tinha nem atinado, é uma forma também de defesa, de tentar, é como se eles levantasse um pouco uma lâmina de água ao redor, inclusive até para própria evitar, acho que talvez, eu não sei se seria evitando a radiação, alguma coisa, porque aí não sei precisar, mas eles estão tratando disso também. Gente, existe todo um trabalho em cima dessa ilha que não é brincadeira, a gente sabe que tem um risco sério. Não creio, até o próprio Ramiro falou que, assim, mesmo que desça um pedaço grande de terra, não vai ser um mega tsunami, mas vai ser um tsunami, né? Provavelmente. A gente não precisa ficar imaginando ondas gigantescas, não. Mas vai chegar até a nossa costa, a costa dos Estados Unidos, lá, também dos países da América Central, uma onda um pouco mais forte, uma ou duas mais fortes, que vão trazer algum estrago caso isso aconteça. Mas não precisa ficar preocupando em mega tsunami. Eles também têm essa tecnologia no mar para poder ir quebrando a onda. Depois, pelos estudos aqui da Terra mesmo, a gente sabe que levaria 8 horas uma onda dessa chegar até nós. Então dá tempo da gente ser avisado, se afastar um pouco da costa. Também não vai ser um troço gigantesco, igual a gente viu no filme, sei lá, acho que 2012, né, que veio aquele mega tsunami, não. É lógico que pode causar algum estrago, mas nada assim, megalômano, né? Nada nesse sentido, até porque eu confio, depois que eu vi essas barreiras que eles têm condição de fazer, eles vão quebrando a onda. São situações que a espiritualidade, os caras que operam do lado de lá, eles não podem evitar.
eles podem minimizar. Eles não têm como parar o processo geológico, eles não têm como parar a movimentação tectônica, eles não têm como estanca agora aqui, não tem, mas eles possuem tecnologia para ir quebrando um pouco as consequências, né, desses fenômenos. Então, eles podem agir dessa forma. E eu creio de verdade, depois que eu fiz esse voo, eu tenho certeza que muita gente boa está trabalhando lá para evitar que coisas maiores, que coisas ruins aconteçam, tá? Até com relação aos habitantes, talvez eles comecem a criar formas caso os terremotos aumentem, que o Ramiro falou, que o Ramiro, ele está lá na área, ele está muito mais informado, até porque ele está acompanhando não só fisicamente, né, o que está acontecendo. Ele falou para mim que ele costuma sair quase toda noite para acompanhar o que está sendo feito. Então, ele sabe todo o processo ali, né, o que tá ocorrendo. Ele falou que ele não mora em La Palma. Eu não peguei a cidade que ele mora na Espanha. Não peguei a cidade, ele me falou que ele tem uma prima brasileira, uma prima que mora aqui, né? Não sei quem é a pessoa, mas foi muito interessante esse nosso voo. De repente, quem sabe algum Ramiro aí que me acompanha por causa de projeção astral vai entrar em contato, né? Eu tenho pessoas que me seguem lá na Espanha também, vamos ver. E o que ele também está um pouco preocupado com os próprios habitantes da ilha, porque há uma certa relutância do governo local de tirar um pouco mais as pessoas, talvez para não causar muito pânico, mas esse hospital está formado lá. Eu acredito que os nossos irmãos do espaço temem algum terremoto mais forte. E aí hoje eu acordei, primeira coisa, vou lá dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo hoje de manhã, talvez enquanto eu estava lá, né? Porque parece que foi por 7h pouca da manhã e eu peguei o começo do dia lá, teve um terremoto de 5.0. Eu não vi o terremoto, talvez tenha sido depois que eu saí, né? Creio que sim, porque eu peguei o raiar do dia, fiquei um pouco sobrevoando e depois eu voltei. Então já teve um terremoto lá mais forte e isso é preocupante. Tudo bem que ele não foi muito raso, a preocupação das autoridades lá é dos terremotos serem mais superficiais. Por enquanto eles estão ocorrendo a 30 quilômetros, né, da Terra. Mas se eles começarem a subir e com essa magnitude, né, já começa a preocupar. Então, a gente tem que ver a questão até dos próprios habitantes lá, porque eles estão se preocupando mais só com o derramamento de lava. Então, eles estão evacuando as pessoas que podem ser atingidas pela lava, e a lava já está se alastrando, já soterrou bairros inteiros lá. Realmente as imagens são tristes, desoladoras. Mas o que o Ramiro passou, que as autoridades têm que se preocupar agora com a questão dos terremotos e de repente até pensar numa retirada, mas vamos ver, tanto aqui na Terra quanto do lado de lá estão trabalhando. Então, se essa preocupação aumentar, com certeza a parte espiritual vai orientar, vai intuir que quem está aqui na Terra tome as providências necessárias, ok? Bom, depois disso, fiquei muito feliz de ter conseguido fazer esse voo todo. É difícil, pelo menos para mim. Eu nunca tinha criado um alvo mental assim com tanta vontade depois que eu havia participado do trabalho lá do SEC, do exercício do SEC. Vi que é possível, é real, sabe? A gente pode sair, a gente pode criar o local que você queira, você se mentaliza e você consegue chegar lá. Agora, dizendo isso, gente, não vão mentalizar a casa da vizinha para pegar ela tomando banho pelada lá. A gente fala isso, as pessoas aproveitam para fazer o que não presta. Então, mas é possível criar um alvo mental. Você quer ver seu vizinho gostosão, peladão, ou a sua vizinha gostosona, peladona, é só criar alvo mental. A gente sempre usa a informação para o que não serve, né? Mas é possível, é real, eu acredito e eu vim contar para vocês, né?
Acordei em estado vibracional cedo, eram umas 7 horas da manhã aqui, bem estado mesmo, não me lembro da viagem de volta, não sei como eu voltei, devo ter voltado voando também, volitando do mesmo jeito, não rememorei muito a viagem. Geralmente eu durmo no avião, né? Quando eu consigo deitar. Viagem econômica que tem que ficar sentada, eu fico o tempo todo acordado, mas quando a gente pega aquelas cadeiras todas vazias lá atrás e consegue dormir, eu durmo a viagem inteira. Então, como eu estava deitada, voando, acho que eu vim dormindo. Mas acordei num estado vibracional fortíssimo, forte mesmo. E aí meu WhatsApp já estava tocando, eu já fui atendendo, já fui falando, já dei uma olhada assim. Voltei para dormir um pouquinho mais depois disso, porque eu estava vibrando muito. Eu digo, eu vou deitar, que eu vou de repente conseguir mais informações, mas não. Eu dormi até às 9 e pouca, mas apaguei, não vi mais nada. E acordei agora tranquila, sem estado vibracional, sem nada, e resolvi gravar para vocês. Bom, ficou um vídeo um pouquinho longo, mas era necessário até para poder contar os detalhes e isso me ajuda também, porque eu vou rememorando, né? Fica aí a visão panorâmica da ilha de La Palma. Eu já falei para vocês que eu estive em Tenerife, que é ao lado, né? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Me senti estranha na ilha, não me senti muito bem. E aí o guia que estava conosco falou que existia um vulcão, que podia, se ele entrasse em erupção, causar tsunamis no Brasil, não sei o que, isso há 10 anos atrás. Mas que ele estava muito tempo adormecido e tal, porque inclusive tem vulcão lá em Tenerife também, né? A gente tem pontos de calor, até quando você... Isso também chamou atenção, perto do arquipélago, você tem outros pontos luminosos, assim, de emissão de calor mesmo. Então, mas a gente está sendo bem cuidada. A boa notícia é essa, o fato é real, está lá acontecendo, não temos como negar, acontece, não temos como nem a espiritualidade evitar. Muita gente fala, e Deus não pode interferir. Não pode interferir nisso aí não. É processo natural, evolução, evolutivo do nosso planeta. Tá lá, tá acontecendo. Agora a gente tem gente muito mais avançada tecnologicamente para nos auxiliar. E moralmente também, porque os caras estão ali se dedicando muito para que nada ocorra no nosso planeta, ok? Então é uma galera boa que está trabalhando muito e que é bom a gente se acostumando que eles estão aqui pertinho de nós, tá bom? Bom, esse era o papo aí para sábado de manhã. Eu vou botar logo no canal, daqui a pouquinho aí já tá aí já entrando para vocês. Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.